Vamos começar pelo verso 1, então. A palavra de Deus nos diz: Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E agora, propriamente, o texto. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Amém. Senhor, a palavra é tua, a obra é tua, a mensagem, o reino é teu. Use-me como instrumento, meu Pai, para trazer à tua igreja aquilo que o Senhor quer comunicar, o ensinamento, a direção e a orientação vinda diretamente do Senhor através da minha vida. Que nenhuma palavra dita aqui, Pai, venha de mim, da minha vontade, do meu ego, nada disso, Pai, mas que simplesmente a tua vontade prevaleça aqui hoje. Amém. Em nome de Jesus. Nós lemos muitos versículos, mas o foco é em um ponto só: a ascensão de Jesus aos céus e todos os pontos relacionados a esse tema específico, a ascensão de Jesus. A título de introdução, para a gente ter um pontapé inicial, vamos entender o contexto em que esses fatos foram relatados. E para isso a gente precisa entender o livro de Atos. Bom, o livro de Atos ele está ali na sequência dos evangelhos e, propriamente, ele é a sequência dos fatos. Enquanto os evangelhos relatam nascimento, juventude, batismo, ministério de Jesus, morte e ressurreição, Atos, ele inicia a história da igreja logo após, como a gente acabou de ler, a ascensão, a conclusão da obra de Cristo. Então, Atos é o retrato de uma igreja sem a presença física do Cordeiro. É o retrato de uma igreja nos seus momentos iniciais, com os apóstolos, os que eram responsáveis por fundamentar, por lançar essa pedra fundamental na igreja. Eles tinham que cumprir essa missão, que foi dada por Cristo, mas sem a presença física do Cordeiro, pois ele já havia sido elevado. Essa é a dinâmica de Atos. E entender o relato dessa igreja nesses momentos iniciais é compreender o que os apóstolos, o que os seguidores de Cristo naquela época estavam sentindo. O Cristo que outrora tinha caminhado com eles fisicamente, passo a passo, ensinado, não estava mais presente. Imagina a mentalidade, o estado
interno daqueles que seguiam a Cristo, que tinham caminhado lado a lado com Jesus, mas agora ele tinha sido elevado às alturas. Essa é a realidade. E a resposta que os apóstolos, os seguidores de Cristo, tinham que dar naquela época era a continuidade da obra de Cristo. A extensão do reino de Cristo era a responsabilidade deles. E sem dúvida, por um fato extremamente simples, você hoje aqui, eles concluíram, eles completaram a obra que Jesus entregou a eles. Eles conseguiram edificar a igreja, porque nós hoje somos aquela igreja. Essa igreja aqui começou lá no passado. Então os apóstolos, eles completaram a missão. Aqueles ensinamentos, aquela conversa ao pé do ouvido, de sentar ao lado de Cristo e ele passar informações, vida, através de palavras, foi repassado pelos apóstolos, pelos seguidores de Cristo e permanece hoje aqui nessas escrituras e através da igreja. Nós somos a extensão daquela obra. E logo após todo esse contexto de ensinamento, como eu falei, nascimento, morte, ressurreição, nós temos esta ascensão. Essa ascensão de Cristo que é relatada aqui no capítulo 1. Então nós nos posicionamos cronologicamente, nos contextualizamos, nós sabemos o momento em que os apóstolos se encontravam, a missão que foi dada a eles, e nós sabemos o tema específico que nós vamos estudar a partir de agora, que é a ascensão de Cristo, entender os reflexos para eles naquela época, e fazendo parte da mesma igreja, os reflexos para nós hoje aqui. Então, a ascensão de Jesus. Alguns pontos acerca da ascensão de Jesus. O primeiro ponto é que Jesus foi assunto aos céus. Quando Atos capítulo 1, verso 9, nos diz que Cristo foi elevado às alturas, não se trata de uma simbologia ou uma linguagem figurativa. Não, de maneira alguma. Lucas está nos dizendo que efetivamente Cristo, com seu corpo, pois já havia sido morto, ressuscitado, com seu corpo glorificado, ele é elevado. Ele sai desse plano aqui e vai elevando, vai subindo às alturas, até que, envolto em nuvens, não foi mais possível ver a Jesus. Ele efetivamente tinha sido elevado. Então isso é um fato, é um fenômeno que foi testemunhado e relatado aqui na Bíblia. Não se trata de simbologia, não. Foi um fato sobrenatural testemunhado por uma multidão. A ascensão de Jesus é tão verdade para nós, igreja, como a morte de Cristo e a sua ressurreição. E nós temos que entender a ascensão de Cristo com este peso. Nós olhamos para a morte de Cristo, nós entendemos as consequências para nós da morte, os efeitos da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós entendemos os efeitos da ressurreição de Cristo e do mesmo modo nós temos que entender a ascensão de Cristo, a importância e os efeitos dela para a nossa vida como igreja, como parte do corpo de Cristo. Já passando para o segundo ponto, é que a ascensão, mais um aprendizado acerca da ascensão de Cristo, a ascensão de Cristo ela denota um fim de uma etapa. Ou seja, no momento que Cristo é elevado às alturas, foi através desse marco encerrado uma etapa. Cristo veio, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, viveu, ensinou, morreu, ressuscitou e agora é elevado às alturas. Encerrou uma etapa, foi concluída uma etapa na revelação do reino de Deus aos homens. Encerrou uma etapa. E o que isso significa para nós? Nós vamos
aprendendo nos próximos tópicos. Até agora, entenda. Uma etapa foi encerrada. Cristo foi. Um dia Ele virá. Mas Ele foi. Ele está sentado à direita do Pai, hoje, mas Ele foi. Cristo não está em nosso meio aqui. Ele foi, um dia Ele virá. O terceiro fato é exatamente esse ponto. A separação física do Cordeiro para com a igreja. Nós precisamos entender a revelação do texto bíblico. Entenda, igreja, não é que Cristo não tem o poder de se revelar, de vir aqui pessoalmente. Não, Ele tem todo o poder. Mas a palavra de Deus, ela é lógica, ela é minuciosa, e ela não nos deixa brechas para essa interpretação. Cristo, Ele foi aos céus. Houve uma separação, entenda, uma separação física. Encerrou-se uma etapa de manifestação da presença pessoal, física do Cordeiro de Deus. E essa informação e esse ensinamento nos leva a entender certas escorregadas, certas heresias que são ditas por aí. Pessoas que dizem ter testemunhado a presença física de Cristo. Coisas nesse sentido. Como seria possível uma pessoa ver a Cristo hoje, pessoalmente, diante da própria palavra dele, declarando à igreja: encerrou-se uma etapa, eu ressuscitei, apareci a pessoas, a Maria, aos apóstolos, sim, mas agora eu fui assunto aos céus, encerrou essa etapa. Então é contraditório hoje pessoas afirmarem ver pessoalmente a Cristo diante do texto bíblico que nos retrata claramente a ida do Cordeiro. Deus, Ele tem formas de se manifestar pessoalmente diante de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita aqui e que pode se manifestar em nosso meio, o Espírito Santo de Deus. Nós temos os anjos que também podem se apresentar pessoalmente à igreja, mas especificamente Cristo, pela revelação que nos foi dada através da palavra, não é correto nós imaginarmos que Cristo pode pessoalmente se manifestar em nosso meio por essa interpretação. Mas aí vocês podem estar pensando: não, mas eu sei de um caso de manifestação pessoal de Cristo após a ascensão dele. Eu conheço o apóstolo Paulo. Entender a exceção, porque é um fato inquestionável que Cristo efetivamente apareceu ao apóstolo Paulo, isso é inquestionável, após a ascensão dele aos céus, mas entender quem foi, a obra que Cristo pretendia realizar através da vida do apóstolo Paulo, explica totalmente essa excepcionalidade da palavra. Entendam, o apóstolo Paulo, quando ele estava no auge da perseguição aos seguidores de Cristo, o apóstolo Paulo, ele pede cartas aos líderes da igreja em Jerusalém, ele parte numa missão de perseguição até Damasco, e nesse caminho a Damasco ele é interceptado, não por qualquer pessoa, não por outra pessoa da Trindade, mas especificamente por Jesus. O apóstolo Paulo nos diz isso em Coríntios, e aqui no texto, o próprio Cristo se apresenta em Atos 9. Ele vai falar: sou eu, Paulo, a quem tu persegues, quando Paulo questiona Jesus. Então, nós temos especificamente uma exceção. Mas eu vou ler Atos 9, capítulo 15, no diálogo que o Senhor tem com Ananias.
Numa visão aparece Ananias, e o Senhor diz a Ananias estava questionando a atitude do nosso Deus em querer resgatar Paulo, exatamente pela pessoa que ele era. E Jesus explica: senta aqui, Ananias, escuta. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha a exceção. Se fosse para a gente pensar em uma pessoa que foi o maior instrumento de Deus na implantação do reino dele nessa terra, sem a mínima sombra de dúvida, seria o apóstolo Paulo. A obra que Jesus realizou através do apóstolo Paulo foi a obra mais grandiosa, mais impactante no reino de Deus. Simplesmente, praticamente, ou metade do Novo Testamento, o maior implantador de igrejas, o maior apóstolo, teólogo. É extremamente compreensível a exceção dessa aparição pessoal de Cristo para o apóstolo Paulo. Bom, o quarto ponto acerca da ascensão de Cristo é o que a ascensão de Cristo gera como consequência. É a glorificação de Cristo. Nós sabemos que Cristo foi 100% homem. Como homem, ele padeceu, ele sofreu aqui nessa terra. Ele foi humilhado, maltratado, das piores formas possíveis. Recebeu a pior morte, reservada para os piores, para o pior tipo de pessoa. Cristo recebeu, sofreu o pior. Ele foi humilhado, maltratado. Mas agora, assunto aos céus, Cristo é recebido pelo Pai como aquele filho que cumpre plenamente o propósito. E ele é aceito, recebido pelo Pai, e se assenta à direita do trono de Deus. E Timóteo vai nos dizer que: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus foi plenamente glorificado pelo Pai. Jesus recebeu todo o poder sobre o mundo celestial, sobre o nosso mundo, no mundo terreno. Jesus foi glorificado pelo Pai, está à direita de Deus, tem todo o poder. Acabou o período de humilhação e agora inicia o período de exaltação. A ascensão de Cristo marca a glorificação do Cordeiro de Deus. Amém? E o último ponto é que a ascensão de Cristo, naturalmente, se ela marca o fim de uma etapa, de um ciclo, ela inicia um outro ciclo. E agora, eu não sei se vocês já chegaram a pensar, a se questionar sobre isso. O que Cristo hoje está fazendo? Ele está sentado à direita do Pai, mas o que ele está fazendo? Será que ele está tirando umas férias do cansativo serviço desempenhado aqui na terra? Será que ele está numa praia celestial, debaixo de um coqueiro com água de coco, sendo servido pelos anjos? Vocês já chegaram a pensar nisso? O que Cristo está fazendo hoje? Eu sei quando ele esteve aqui na terra, ele ensinou, trabalhou, sofreu, foi humilhado, morreu, ressuscitou, mas depois, assunto aos céus, o que Cristo está fazendo? Uma frase
Entre outros pontos, uma frase resume muito bem o que Cristo está fazendo por nós. Está lá em João capítulo 14, do verso 1 ao 3. Vou preparar-vos lugar. Esse texto que eu acabei de dizer nos diz que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus, Cristo está preparando lugar, Cristo está trabalhando, Ele não está de férias. O Cordeiro Santo de Deus, após concluir de maneira vitoriosa a obra, continua o trabalho, trabalhando em favor dos santos, em favor de você. Um outro ponto é que Cristo, Ele é o sumo sacerdote. Nós sabemos que o sacerdote, mais um trabalho, para Cristo. Cristo, Ele é o sumo sacerdote. E como um sacerdote, no Antigo Testamento, era responsável por intermediar a presença de Deus para com o povo, oferecendo sacrifícios de perdão do povo no altar de Deus. Cristo, Ele se coloca da mesma forma, só que não como qualquer sacerdote, como o supremo, o sumo sacerdote. E Cristo à direita do Pai, Ele não precisa oferecer sacrifícios para nosso perdão, não. Pois Cristo, Ele próprio, já se ofereceu como o perfeito sacrifício. Cristo, Ele é o perfeito sacrifício, Ele é o sumo sacerdote. Mais uma vez, Timóteo capítulo 2, verso 5 diz que, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Cristo, Ele está trabalhando, Ele está preparando o lugar, e Ele é o sumo sacerdote à direita do Pai. E é interessante que como intermediador, como o perfeito intermediador que Cristo é, ou seja, Cristo, Ele se coloca como o caminho, a ponte, a ligação nossa diante de Deus. E quando Cristo se apresenta diante do Pai, Cristo não alega, obviamente, tolices como, não, Pai, perdoa o João Henrique, Pai, porque ele é bonzinho, ele está tentando. Não, de maneira alguma. Cristo se apresenta diante do Pai com o seguinte argumento: Pai, eu paguei o justo preço. Olha as minhas mãos, olha as marcas em minhas mãos. Pai, Tu és justo, e através do meu sangue eu justifiquei a vida do João Henrique, e através de mim, como perfeito mediador, João Henrique tem acesso aos céus, à Tua presença, porque eu o justifiquei como perfeito mediador entre Deus e os homens. Aleluia? Cristo, Ele é o perfeito mediador. Mais um ponto acerca dessa nova etapa inaugurada com a ascensão de Cristo, é o fim dessa etapa, de uma etapa de uma manifestação. Entendam, aquilo que a Bíblia nos descreve como manifestação de Deus, ela é direção, ela é norte hoje para nós, mas ela não é uma receita de bolo que nós devemos seguir. Vou exemplificar para a igreja. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, a presença de Deus, na época, através da Arca de Aliança, da Arca da Aliança no templo. Aquele contexto foi específico para a época, foi específico para aquela situação. Aquela
aquele retrato da presença de Deus através da Arca da Aliança não é uma receita hoje para nós, por exemplo, construir uma Arca da Aliança, colocar aqui na frente da igreja e achar que por causa dessa receitinha de bolo, a presença de Deus se manifestará. Não, isso é tolice. Da mesma forma, nós temos aqui em Atos 2, o derramar do Espírito Santo, Pentecostes. Outra tolice seríamos nós, como igreja, queríamos repetir este evento, essa manifestação, marcando uma data específica da igreja em que celebraríamos este evento, buscando a mesma manifestação específica aqui. Igreja, a ascensão de Cristo, assim como outros eventos na Bíblia, elas marcaram fins de etapas de manifestação de Deus. Hoje é uma nova forma. Hoje nós não precisamos imitar aquilo. O que tem na Bíblia é uma orientação. Fala em relação à manifestação de Deus. Uma orientação. Hoje nós temos que buscar aquilo que Deus quer para nós como igreja hoje. É errado querer repetir como se fosse o ritual que trouxesse. Não. Isso tudo é passado, foi superado. Hoje nós temos livre acesso a Deus e devemos buscar aquilo que Deus quer para nós hoje, sem querer ficar repetindo nada do que aconteceu. Deus tem algo reservado hoje para a igreja. E a título de considerações finais, nós já passeamos pela ascensão de Cristo, enfrentamos alguns pontos, entendendo que a ascensão de Cristo ela foi um evento, um fato testemunhado. Nós entendemos que a ascensão de Cristo ela marcou o fim de um período, o fim de um ciclo. Nós entendemos que a ascensão de Cristo ela trouxe para nós a informação da separação física da separação física de Cristo para com a igreja, ou seja, Cristo, de acordo com o texto, não mais vai se manifestar pessoalmente até que chegue o momento específico de sua volta. O próprio texto que a gente leu em João diz que e virei outra vez. Ou seja, Cristo virá. Ele foi. E quando Ele virá, sim, nós teremos a manifestação pessoal da pessoa dele. O quarto ponto que a gente aprendeu foi que a ascensão de Cristo mostra a glorificação do Cordeiro. E também nós entendemos que assim como a ascensão de Cristo finaliza uma etapa, ela inicia uma nova. Uma nova etapa, não de descanso para o Cordeiro, mas de trabalho, preparando morada para a igreja, como sumo sacerdote perante Deus. Amém. A título de considerações finais, é extremamente empolgante entender que tudo que nós aprendemos hoje aqui é uma realidade que está preparada, que foi separada para você, igreja. Cristo, Ele é o padrão, Ele é o modelo para aquilo que vai acontecer com você, Rodrigo, para aquilo que vai acontecer comigo. Jesus morreu, assim como Cristo morreu, nós morreremos um dia. Esse corpo aqui, ele é corruptível, vai morrer. Cristo ressuscitou, assim como Cristo ressuscitou, mostrando que Ele tem poder sobre a morte também não terá poder sobre você. E assim como Cristo foi assunto aos céus, elevado aos céus, você, igreja, será elevada aos céus. Receberá um dia a pátria que está aí dentro de você, a sua natureza, a sua cidadania celestial, será dada através da ascensão de Cristo. Tudo que nós aprendemos aqui hoje não são palavras, digamos assim, teóricas, sem aplicação prática, não. Essa é uma realidade que será sua. Você, como filho de Deus, a exemplo do Cordeiro Santo, a exemplo de Cristo, também será recebido com alegria nos céus. Será recebido perante o seu Pai. É extraordinário pensar o tanto que Deus, Ele é cuidadoso. Ele é tão cuidadoso que Ele se preocupou em mostrar para a igreja, em revelar para a igreja
os mínimos detalhes, para que não sobrasse nenhuma espécie, nenhuma natureza de dúvida acerca daquilo que está reservado para nós. Se nós temos que ter uma certeza, é essa: nós somos filhos. E assim como o Filho, como Cristo, nós receberemos a herança, uma pátria celestial. E finalizando, ainda reforçando esse cuidado de Deus, aparecem 2 varões vestidos de brancos. E eles dizem, esses varões: este Cristo que vocês viram ser elevado aos céus, este mesmo Cristo, Ele virá outra vez. E da mesma forma em que vocês o viram subir, vocês o verão descer dos céus para resgatar a igreja. Aleluia! Ele é fiel e Ele prometeu que virá. Ele virá.